Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leonardo Gutierrez Alves e daremos continuidade ao nosso curso de Direito Eleitoral. Para quem perdeu, o meu e-mail para contato aí está, bem como o meu Facebook, caso vocês queiram me seguir nas redes sociais. Pessoal, o tema de hoje será bem interessante. Nós iremos trabalhar a respeito da inelegibilidade dos candidatos. Na aula passada, nós trabalhamos a respeito das condições para que o sujeito seja eleitor, para que ele faça o seu alistamento enquanto eleitor. No direito eleitoral, isso é definido como capacidade eleitoral ativa. Agora, na aula de hoje, nós iremos aprender a respeito de quem pode ser candidato a cargo eletivo, que no direito eleitoral é chamado de capacidade eleitoral passiva, de receber votos, tá certo? Nós iremos trabalhar com a Constituição Federal, bem como a Lei Complementar 64 de 90, que trata a respeito do tema, tá certo? Vamos lá, pessoal? Como eu disse para vocês, os requisitos para a elegibilidade estão na Lei Complementar, bem como na Constituição Federal. Para você que está com o seu texto constitucional aberto, ou queira analisar no texto que destacaremos, você vai encontrar no artigo 14, parágrafo 4º, os requisitos para que o sujeito possa ser um candidato a cargo eletivo. O que ele precisa? Primeira coisa, ele precisa ser brasileiro, então ter nacionalidade brasileira. Para você que já estudou o direito constitucional, talvez surgiu a seguinte questão: e os naturalizados? E os nascidos em território nacional? Toda aquela situação que vocês já verificaram ou irão verificar na Constituição. Pessoal, quando vocês leem esse texto da Constituição, vocês entendam o seguinte: quando ele fala nacionalidade brasileira, ele está tratando de uma maneira geral, tanto os brasileiros natos quanto os brasileiros naturalizados. É claro que você que já estudou direito constitucional, você conhece a reserva da Constituição, ou seja, aqueles cargos que são destinados somente a brasileiros natos, tais como podemos destacar o presidente da República e o vice-presidente da República. Então, exceto ao vice-presidente e ao presidente, todos os outros cargos podem ser preenchidos tanto por brasileiros natos quanto por brasileiros naturalizados. Fechou? Vamos ao seguinte: estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Na aula passada nós trabalhamos a respeito desse tema. E eu não sei se vocês se recordam, mas a situação era a seguinte: quem pode ser eleitor no nosso país? Eu destaquei para vocês aqueles que têm maior de 16 e menos de 18, aqueles maiores de 70 e aqueles que não são, alfabetizados. Esses têm a faculdade do voto. Quem é obrigado a votar no Brasil? Aqueles que têm mais do que 18 anos. Esses são os obrigados. E quem não pode? A quem o voto foi vedado? Nós destacamos aqueles que não são nascidos no território brasileiro ou que não são naturalizados, ou seja, os estrangeiros. Aos estrangeiros foi negado tanto o voto, inclusive a participação no pleito. Então eles não podem ser candidatos a cargo eletivos. Ainda destacamos os militares, mas não todos os militares, os conscritos, né? Aqueles que estão no período militar obrigatório como um exemplo. E ainda na parte sequencial nós falamos a respeito daqueles que estão com seus direitos políticos suspensos ou que estão com seus direitos políticos suspensos definitivamente ou temporariamente. Nós fizemos até a leitura dessa situação. Então, quando ele fala estar em pleno exercício dos direitos políticos, a Constituição quer dizer o seguinte: que não tem os seus direitos políticos suspensos. Eu tratei com vocês a seguinte situação: no Brasil não há possibilidade de cassação de direitos políticos, então isso é uma inverdade. O que nós temos são suspensão. Se o sujeito tem o seu direito político suspenso, né, então no quesito suspensão, ele não poderia se candidatar a cargo eletivo, como por exemplo, julgado por improbidade administrativa. Isso faria com que o sujeito não tivesse a possibilidade de se candidatar a cargo eletivo, ele cairia na chamada lei da ficha limpa. Certo, já ouviram falar, é isso mesmo. Então, por conta do seu direito político, isso impediria o exercício da capacidade eleitoral passiva. Fechou? É exatamente esse ponto. E para fechar, nessa primeira etapa, nós trabalhamos a questão do alistamento eleitoral. Então, para que ele seja candidato, ele tem que ser primeiro eleitor. Então, ele tem que ter título de eleitor. E isso é o alistamento eleitoral. Fácil, né? Então, você já está sentindo uma facilidade com o tema. Além de tudo,
nós tratamos a respeito do domicílio eleitoral. O que é o domicílio eleitoral? É o sujeito ter o seu título de eleitor e quando ele tem o título de eleitor, há um cadastro. Qual que é o local da sua votação? É em São Paulo? É no Rio de Janeiro? É em Minas Gerais? Qual que é a cidade? É a cidade de São Paulo? É a cidade de Guarulhos? É a cidade de Taboão da Serra? Qual que é a cidade? Então esse é o seu domicílio eleitoral, tá certo? Definido qual que é a região do seu voto. E eu vou explicar para vocês, quando eu tratar a respeito da lei das eleições, qual que é o tempo de domicílio eleitoral. É um tema novo, mas de toda forma fica destacado que para ser candidato, ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. E aqui eu irei destacar para vocês justamente essa palavrinha aqui, anotem. Circunscrição. A que se refere esse termo? O que você já leu a respeito de circunscrição? Circunscrição nada mais é do que uma região. Exatamente. No caso aqui, pode ser um município, pode ser o estado ou em todo o território nacional, depende do cargo. Então, se for um cargo de vereador, então o sujeito quer se candidatar a vereador em São Paulo. Ele tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. Aí nós estamos nos referindo exatamente a um município. Então ele tem que morar, ele tem que ter domicílio eleitoral em São Paulo para que ele possa se candidatar a vereador em São Paulo. Vamos mudar um pouquinho? Vamos colocá-lo num cargo de governador? Para cargo de governador, qual seria a circunscrição? Aí é o estado, qualquer cidade do estado de São Paulo. E aí assim que a gente avança, quando nós pegamos, por exemplo, o presidente da República, quando ele fala circunscrição, poderia ser qualquer cidade em todo o território nacional. Então a circunscrição também depende do cargo a qual ele está se candidatando. Também é tranquilo, isso não traz maiores problemas a vocês. Vamos seguindo? E na sequência ele coloca para vocês a filiação partidária. Então é lógico, para que o sujeito possa se candidatar a um cargo eletivo, ele tem que estar filiado a um partido político. E também, assim como na questão do domicílio eleitoral nós temos um prazo, na questão da filiação partidária também temos um prazo que será destacado lá na frente. Mas ficou claro para vocês? Exatamente. Então esse é o ponto que trabalhamos até aqui. Outra situação que também é importante para vocês, além dos requisitos que nós trabalhamos, nós temos também a questão da idade. Então não basta ter domicílio eleitoral, não basta ter filiação partidária, não basta ser brasileiro, não basta estar em gozo dos direitos políticos, não basta ser alfabetizado. É preciso que o sujeito tenha uma idade específica. E essa idade, ela depende de cada cargo. Na sequência, lá no finalzinho, eu vou colocar uma tabelinha para vocês. Mas por enquanto, vamos direto ao texto da Constituição. O que ele destaca aqui? Isso, às vezes, meus alunos perguntam, professor, isso é objeto de prova? É uma situação até simples. Pessoal, as situações simples, elas são cobradas em prova, justamente porque, como você tem uma série de cargos e você tem idades diferentes, isso acaba sendo objeto de pegadinha a alguns candidatos. Então, não façam desmerecimento de situações simples, porque ainda que sejam simples, são objetos, são cobradas na prova de vocês. Então vamos lá. Presidente da República e senador é exigido a idade de 35 anos. Na sequência, nós destacamos governador. Governador tem a necessidade de 30 anos para esse cargo, tá bom? Na mesma linha, nós temos 21 anos para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Juiz de paz, eu sigo o texto que está na Constituição. Juiz de paz não seria um tema relevante para a nossa matéria em direito eleitoral. Mas apenas para explicar, juiz de paz é aquele juiz que celebra casamentos. Existe uma idade estabelecida constitucionalmente, mas ele não é candidato a cargo eletivo, portanto ele ficaria um pouco fora. Só para não excluir do nosso texto, eu deixei aqui para vocês, tá bom? E para fechar ainda a questão da idade, nós temos os vereadores com idade de 18 anos, eles são os mais novos, são os candidatos mais novos com idade mínima permitidos em nosso país. Bom, conforme prometido, é uma situação simples, se você visualiza nessa tabela, você vai ter uma facilidade para memorizar essa informação. Então eu destaquei aqui para vocês, 35 anos para presidente, vice-presidente. Não se esqueçam, pessoal, que aqui nós temos o senador. E muitos acabam se confundindo com o senador. Deixa eu voltar aqui para vocês. Muitos acabam se confundindo com o senador. E o senador, ele tem como idade 35 anos, tudo bem? Não se esqueçam dele. O governador, ele está isolado, é o único candidato que precisa ter 30 anos.
Tá? Na linha de baixo, nós temos 21. 21, ele pega aí uma grande quantidade de concorrentes, né? de candidatos, perdão. Você tem todos os deputados e ainda inclui o prefeito. Tá? E sempre o titular e o vice. Então, sendo governador, titular, vice, presidente, titular e vice, e prefeito aqui, mesma coisa, titular e vice. E para fechar, o mais novinho, como vocês já destacaram, é o único que precisa de apenas 18 anos. Essa é a nossa linha, que temos uma tabelinha facilitando aí a sua visualização. Beleza? Guardou? Memorizou? Daqui a pouco iremos treinar, como vocês já estão habituados, com os nossos exercícios, e aí eu posso saber se vocês estão aprendendo ou não melhor. Você também vai fazer o seu teste, e aí caso você tenha dúvida, eu estarei à sua disposição no e-mail mencionado anteriormente. Fechou? Então vamos lá. Eu acho que nesse momento, talvez vocês tenham a seguinte dúvida. Mas e aí? O sujeito vai ser registrado, o sujeito vai ser empossado, o sujeito vai ser diplomado. O professor destacou a idade. Quando iremos verificar a idade do sujeito que é candidato? Do presidente, do senador, do governador, dos deputados, do prefeito e do vereador. Quando? Pessoal, esse é um tema que passou por uma modificação no final do ano passado, no ano de 2015. O que acontece nessa situação? A data geral para verificar quando o sujeito, quando o sujeito possui 18, 21, 30, 35, em regra geral, é na data da posse. E é muito comum a questão colocar o seguinte: Pedro tem 34 anos e pretende se candidatar a presidente. Pedro nasceu em novembro. E ainda, óbvio, não completou, porque lá na frente nós iremos trabalhar a questão das eleições, e vocês sabem que as eleições ocorrem no mês de outubro. Então, em novembro, o Pedro vai completar 35 anos. Aí a questão desenvolve a sua temática e ela deixa a entender que ele não poderia ser empossado porque ele não reúne a idade mínima estabelecida na Constituição. Mas você que sabe a regra especial já tem noção que não é verificado quando ele fez o registro, e sim na data da posse. Se em outubro ele tem 34 anos, mas ele vai completar 35 em novembro, e aí quando chega em janeiro, que ele será empossado, ele já tem 35 anos e ele vai ser presidente da República, então Pedro não tem problema algum para ser presidente da República, ele atende aos requisitos da elegibilidade. Fácil, né? Só que, lógico, se não tem um grau de dificuldade, isso não é concurso público, né? A banca gosta de esmiuçar um pouquinho melhor esse tema. Então, o que temos de novo a respeito dessa situação? Foi acrescentado que o vereador, especificamente só o vereador, ele exige a idade de 18 anos, não na posse, e sim no registro da candidatura. Então, o único aí, mais novinho, que tem 18 anos, ele precisa comprovar a sua idade, não na posse, e sim quando ele registra a sua candidatura. Então, se a questão modificar, ela fala do Pedro, que quer ser vereador, mas ele tem 17 anos, ele vai completar 18 em novembro, aí não pode. Aí isso daí está errado, porque ele tem que ter 18 anos na data limite do registro da sua candidatura, que iremos aprender mais à frente. Mas eu acho que ficou tranquilo para vocês. Beleza? É isso aí. Bom, antes de mostrar a inelegibilidade, eu mostrei para vocês quem são os candidatos possíveis, o que ele precisa reunir para tanto, o que ele precisa ser ou reunir para ser um candidato. Legal, fechou, ficou fácil para vocês. Só que a legislação ela segue, e também ela traz aqueles que não podem ser candidatos. Quem são eles? Eu destaco aqui para vocês, nós temos o texto da Constituição. Então a Constituição trata desse assunto, tá? Deixa eu destacar aqui para vocês. É o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição, bem como as regras da Lei Complementar 64 de 90. Essas serão estudadas na sequência. Vamos lá? Vamos verificar quem são aqueles que não podem se candidatar a cargo eletivo no nosso país? É fácil também. Pela lógica, se você já tem uma base de quem pode ser candidato, às vezes, e isso vai ficar claro para vocês, o inverso acaba auxiliando. Vamos lá? São inelegíveis os inalistáveis e os não alfabetizados. Quem são os inalistáveis? Quem não pode se alistar no nosso território? Vamos voltar à primeira aula, à aula inicial? Isso. Está puxando na memória, né?
É isso. Vamos lá. Quem não pode ser candidato? Aquele que não é brasileiro. O estrangeiro. E o requisito que nós acabamos de aprender para ser candidato tem que ser brasileiro. Então, se ele não é brasileiro, ele não pode ter o título de eleitor. E, consequentemente, ele não pode ser candidato concorrente ao pleito. Quem que é o outro inalistável aí que vocês lembram? Puxou a memória? Além do estrangeiro? Exato, o conscrito. O conscrito é aquele que está no seu período militar obrigatório. É aquele jovem que vai completar 18 anos, ele faz a sua inscrição na junta militar da sua região, exatamente. Então é esse conscrito, e aí ele foi convocado, né? Ele foi convocado a servir as Forças Armadas do nosso país. Ele é conscrito. Não são todos os militares, né? Somente o conscrito. Ele é inalistável. Então, se ele é inalistável, ele não pode se candidatar, não pode votar, e aí ele não tem o seu pleno gozo dos direitos políticos, né? Então ele ficaria aí numa situação diferenciada. E para fechar, a questão coloca aí aquele que não é alfabetizado. Se para ser eleito ele precisa ser alfabetizado, se ele não é alfabetizado, portanto ele não pode ser candidato. Tá certo? Você deve estar imaginando alguns candidatos aí na sua cabeça, exatamente. Só que como é que seria a situação definida em lei a respeito da alfabetização? Pessoal, não sei se vocês já analisaram, que é um tema muito importante, o professor Cristiano até fez isso com vocês, ele abriu o edital, trabalhou com vocês, e eu quero que vocês tenham atenção com relação ao edital. Exatamente, começa o estudo lendo o edital, é fundamental. Não sei se vocês observaram, no edital de vocês aqui em São Paulo, foi destacado que é necessário o estudo de súmulas do TSE. O que seria uma súmula para você que nunca estudou direito ou que tem pouca noção? Súmula é um entendimento do órgão, então no caso o Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, não sei se vocês lembram, no ano passado eu destaquei, são 7 membros, eles decidem uma série de questões relacionadas ao tema do direito eleitoral. Quando eles chegam a um consenso, em uma situação que há uma série de julgamentos reiterados, muitas vezes eles acabam decidindo por sumular o tema. O que seria sumular o tema? É pacificar aquela questão, é pacificar aquele entendimento. Então, toda vez que chega a análise daquele tribunal àquele ponto, o tribunal diz, vamos aplicar a nossa súmula, porque esse tema já foi debatido amplamente e chegamos à conclusão que a decisão é aquela. E agora, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, passou a cobrar de vocês o conhecimento dessa súmula. São 70 súmulas aproximadamente do Tribunal Superior Eleitoral, com algumas canceladas. Não é um estudo difícil, mas faz com que o candidato tenha que se preparar um pouquinho mais. E é claro, né, não vou deixar vocês na mão. É claro que eu preparei para vocês as principais súmulas a respeito do tema. E aqui, especificamente com a inelegibilidade, vamos ler aqui a súmula 15 do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o que seria essa súmula? Qual que é a ideia que essa súmula traz? Ela está querendo trazer a seguinte ideia. Vamos imaginar o seguinte, o Pedrinho, ele é um vereador. É um vereador conhecido aí da cidade de Catanduva. Você que é de Catanduva está feliz aí com a minha indicação. O Pedrinho não existe, né? É um personagem fictício nosso aqui. Então, o Pedrinho, ele é vereador, ele ganhou o pleito das eleições de 2012 e ele está concorrendo à reeleição. Aí você fala, professor, o Pedrinho, se ele é vereador, então, consequentemente, ele é alfabetizado. Não, é uma situação que não dá para a gente fazer uma lógica. Você fala, professor, mas é uma loucura, porque aí ele fez o seu processo de registro junto à Justiça Eleitoral e não foi auferido, não foi verificado se ele era alfabetizado? Exatamente, não faz um teste de alfabetismo para todos os candidatos. O que nós iremos trabalhar lá na frente é o processo de inelegibilidade, para justamente verificar quando há uma discussão se ele é alfabetizado ou não. Então, na época, em 2012, não foi verificado se o Pedrinho ele era alfabetizado. Então, em 2012, o Pedrinho aqui, ficou feio, mas é 2012, o Pedrinho foi candidato a vereador, ganhou as eleições, mas não temos certeza se o Pedrinho é alfabetizado. Legal. Agora, em 2016, no nosso exemplo, o Pedrinho é candidato à reeleição. Pode, professor? Pode, eu vou trabalhar com vocês a questão da reeleição e tudo mais, mas por enquanto eu quero que vocês saibam que pode. Então o Pedrinho está se candidatando à reeleição. Eu vou trabalhar lá na frente a questão do processo de inelegibilidade. Digamos que algum candidato, desconfiando do alfabetismo do Pedrinho, ele resolve
lançar ação de inelegibilidade. Aí você vai falar, professor, mas espera aí, então em 2012 ele não teve verificação se ele era alfabetizado, e aí em 2016 está sendo questionado se ele é alfabetizado, então dá para presumir que ele é alfabetizado. É exatamente o inverso. Olha o que a súmula está falando. O exercício de mandato eletivo não é circunstância capaz por si só de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. Então o fato dele ser candidato, o fato dele ser detentor de mandato eletivo, não quer dizer que ele seja alfabetizado. Exatamente isso. Então em 2016, quando está sendo questionado se ele é alfabetizado ou não, necessita de um processo justamente com provas para que isso seja auferido pela Justiça Eleitoral. Legal isso para cair numa questão de prova, né? Boa. Senti que você ficou feliz aí. Outra súmula legal que eu vou trabalhar a respeito desse tema é justamente isso daqui, ó. A Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. Você tem a sua? Bacana. Quem não tem, logo logo vocês vão tirar de vocês. Então, a CNH gera a presunção de escolaridade necessária ao deferimento do registro da candidatura. Ah, você fala, professor, agora eu não entendi, porque se o sujeito já é vereador e isso por si só não atesta que ele é alfabetizado, por que eu que tenho minha CNH já tenho a conferência que sou alfabetizado pela Justiça Eleitoral? Simples, porque quando o sujeito faz o registro da candidatura, nesse momento não há um teste para saber se ele é alfabetizado. Infelizmente não há. E aí ele ganhou. Só teremos esse teste se alguém discutir. Agora, vamos voltar aí no tempo. Por isso que eu perguntei se você tem sua CNH. Quando você fez a sua CNH, aliás, você entrou no procedimento para ter a sua CNH, sua habilitação. O que foi feito? Foi feito um teste. Então você fez uma prova. Exatamente, você passou por um exame, né? Além do exame prático, antes do exame prático, você foi submetido a um exame. Então você leu a questão, você apontou um gabarito, né? Uma questão de alternativas, mas você sabia ler e você soube apontar. Existe também um exame psicotécnico, então, ou seja, naquele momento você conseguiu oferir algumas habilidades, algumas características desse sujeito. Então, se ele é portador de habilitação, é porque provavelmente ele sabe ler. Então por isso que ele fala, a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção da escolaridade necessária ao deferimento do registro da candidatura. Olha que interessante. Então, eu consigo presumir que alguém que tem habilitação é alfabetizado, mas eu não consigo presumir que alguém que é detentor de um cargo eletivo seja alfabetizado. É bacana. Isso é uma súmula do TSE. Se cair na prova, eu tenho certeza que poucos candidatos terão uma habilidade específica para responder com base nesses dois temas. Você agora tem. Falando em reeleição, que eu tratei a questão do vereador, vamos analisar o que a Constituição fala a respeito da reeleição, porque nós estamos tratando a respeito da elegibilidade. Será que eu posso ser candidato? Vamos ler aqui. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso de mandatos poderão, então não é obrigatório, ser, deixa eu destacar aqui para vocês, poderão ser reeleitos para um único, isso aqui também merece destaque, período subsequente. Então o que está destacado para vocês? Que o sujeito que é detentor de cargo do executivo, então, ou seja, presidente, governador, prefeito, ele tem direito a uma reeleição, uma única só, para um período subsequente. Ele não é obrigado a se lançar como candidato, mas caso ele queira, ele tem direito a uma única reeleição. Então, eu sou prefeito da cidade de São Paulo. Eu tenho direito a me candidatar à reeleição? Sim. Então, eu fico 4 anos, podendo ficar mais 4. E ao término, professor, do seu segundo mandato? Ao término do meu segundo mandato, eu não posso me candidatar a uma terceira eleição consecutiva. Portanto, eu sou inelegível. Exatamente essa é a resposta. Tá bom? A observação que eu acho que vocês já fizeram, mas é importante destacar, notem que eu coloquei aqui, ó, presidente, governador e os prefeitos. São 3 cargos do executivo. E aí você deve estar imaginando, professor, tem os cargos do legislativo, certo? Exato, vamos lá. Senador, deputados, deputados federais, distritais e estaduais e os vereadores. Notem que para eles
não existe limite de reeleição. Então o vereador, ele pode passar a sua vida, pode passar anos e anos sendo vereador de uma cidade. Várias eleições consecutivas. Não há limite. O problema está exatamente no executivo e eu acho que ficou claro para vocês. Não está perfeitamente grifado, mas eu dei o destaque para vocês necessário. E na sequência do texto constitucional, nós temos a seguinte situação, olhem só. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, o governador de estado e do Distrito Federal, bem como os prefeitos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então vamos lá destacar a primeira palavrinha importante para vocês, olhem só. Outros cargos. Então quer dizer o seguinte, eu sou prefeito de São Paulo e quero me lançar à reeleição aqui em São Paulo. Eu preciso renunciar? Não, porque eu já sou prefeito, estou me candidatando a um outro cargo, aí não haveria necessidade da minha renúncia, tá certo? Agora vamos imaginar a outra situação hipotética. Eu sou prefeito de São Paulo e quero me candidatar ao governo de São Paulo, ou seja, é um outro cargo, conforme eu destaquei para vocês. Eu tenho que renunciar, exato, 6 meses antes do pleito. Então, 6 meses antes das eleições para governador de São Paulo, eu tenho que renunciar ao meu mandato enquanto prefeito. Aí você fala, ótimo, professor. Chegou no dia das eleições, o que aconteceu? Perdi. Vocês não confiaram no professor de vocês. Não votaram em mim. Não ganhei. Perdi. Aí você está pensando, e aí, professor, e o seu cargo de prefeito? O que acontece? Eu renunciei. Eu abri mão no popular. Eu deixei esse cargo. Portanto, eu nem sou o governador, porque não ganhei as eleições, e nem serei mais prefeito, porque eu renunciei ao cargo. Então essa situação é simples. Se eu quero me candidatar a um outro cargo eletivo, eu tenho que renunciar 6 meses antes do pleito. Fechou para vocês? Só que vocês observaram. Se eu sou presidente, se eu sou governador ou se eu sou prefeito. Porque se eu sou algum cargo do legislativo, se eu tenho algum cargo do legislativo, essa renúncia estabelecida na Constituição não é destacada, não é necessária. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Existe um tema, quando nós tratamos a respeito da inelegibilidade, que se chama inelegibilidade reflexa. Exato. Vocês lembram na aula passada que eu trabalhei com vocês a respeito do grau de parentesco? Exatamente, né? Com a nossa família, nós levamos coisas boas e algumas coisas não tão boas assim. É o caso da inelegibilidade reflexa. O que ela fala? Ela fala o seguinte, são inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, o que é jurisdição? Jurisdição é a área, né? Então, aqui, deixa eu destacar para vocês, cadê a jurisdição? É a área de atuação. Então, por exemplo, eu sou o prefeito da cidade de São Paulo. A minha jurisdição é a cidade de São Paulo. Eu sou governador do estado de São Paulo. Qual que é a minha jurisdição? É o estado de São Paulo. Certo? Então, eu sendo prefeito da cidade de São Paulo, eu não tenho jurisdição em Guarulhos, por exemplo. Eu não tenho poderes naquela cidade. A minha jurisdição é apenas na cidade de São Paulo. Tá? Então, voltando. São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Tá? Então, eu sendo um prefeito. Titular é o prefeito. Titular é o governador. Titular é o presidente. O vice não é chamado de titular. Então, ele destaca o titular. O cônjuge. Lembra do cônjuge? Exatamente. Seu esposo ou sua esposa. E os parentes por sangue ou por afinidade. Lembram deles? Aqui está até o... Exatamente. Segundo grau. Vocês lembram aí, por título de curiosidade, o que seria segundo grau? Até o segundo grau? Então você tem aí, em linha reta, o seu pai e os seus avós, né? O seu pai em primeiro grau, os seus avós em segundo grau. O seu filho, na linha reta, como primeiro grau, e o seu neto como segundo grau. E na linha colateral, o que você tem até o segundo grau? Exato, seu irmão, né? E bem como ele destacou o cônjuge. Então, ou seja, até o seu avô, até o seu neto e até o seu irmão, bem como o seu cônjuge, esses por sangue, e aí por afinidade, quem que você tem?
o seu cunhado, lembrou do seu cunhado, lembrou do seu sogro, da sua sogra? Esses são os parentes por afinidade, ou os filhos adotivos, né? Os por adoção, eles também são considerados por afinidade. Nessa linha de raciocínio, caso ele seja um detentor de um cargo eletivo, você tem algumas impossibilidades, né? Que é a inelegibilidade reflexa. Vamos seguir? Aí vai, do presidente, então aqui, do presidente, do governador, tanto do Distrito Federal quanto do governador dos estados, e aí para fechar essa relação nós temos os prefeitos. Tá? Então o sujeito, então imagina o seguinte, o seu cunhado, vamos pegar o seu cunhado que você tanto ama, aquele que não dá despesa na sua casa, aquele que você tem um carinho imenso, esse mesmo, que você tem um amor, ele já é prefeito de uma cidade, ele é titular, ou quem os haja substituído dentro dos 6 meses anterior ao pleito. Porque o que acontece? Imagina que aí o seu mesmo cunhado, ele não era titular, ele era vice. Só que o titular, ele renunciou ao pleito, por vontade própria, por alguma necessidade política. O seu cunhado assumiu dentro desses 6 meses, certo? Então, portanto, ele virou titular desse cargo, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. O que então a inelegibilidade reflexa trata para vocês? Então, o meu cunhado, ele é prefeito da cidade de São Paulo. Eu não posso me candidatar a vereador na cidade de São Paulo. Por quê? Porque ele detém um certo poder na cidade, fazendo com que eu tenha uma inelegibilidade. Mas não é uma inelegibilidade minha especificamente, é uma inelegibilidade reflexa, por conta da qualidade do meu cunhado, que ele é meu parente, por sangue não, por afinidade, até 2º grau, eu estou inelegível. Então imaginem a seguinte situação, o meu cunhado, ele é vereador de São Paulo, eu posso me lançar a vereador? Notem o seguinte, olha o que ele fala, do presidente, do governador e do prefeito. Então, se ele é vereador, eu posso me candidatar, porque o problema da inelegibilidade reflexa está nos cargos do executivo. Então, imaginem mudando a situação. Meu cunhado, ele virou governador de São Paulo. Qual o problema que eu tenho nessa história? Eu tenho o problema de me candidatar, porque ele coloca na jurisdição, sendo governador, ele atua em todo o estado. Então, eu não posso me lançar a prefeitos das cidades do estado de São Paulo, eu não posso me candidatar a vereador, eu não poderia me candidatar a deputado federal, a deputado estadual e também senador. Então, nessa inelegibilidade reflexa, eu perderia essa atuação por conta do meu cunhado atuar na jurisdição do estado de São Paulo. Fechou? Só que olhem no final, olha o que ele coloca aqui, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então quer dizer o seguinte, eu já sou vereador da cidade de São Paulo e o meu cunhado é prefeito da cidade de São Paulo. Eu não tenho problema algum, porque eu já sou titular de mandato, então, portanto, a inelegibilidade reflexa não me atingiria, não haveria problema algum. Ficou claro para vocês? Essa inelegibilidade reflexa está previsto na Constituição, é um tema bastante abordado no concurso, mas não é um tema difícil. Vamos para o próximo? E nessa linha do tema, nós vamos trabalhar agora a súmula 6 do Tribunal Superior Eleitoral. O que ela fala a respeito da questão da inelegibilidade reflexa? Olhem só, são inelegíveis para o cargo do chefe, do Executivo. O que seria chefe do Executivo? Nós temos o seguinte. Presidente, governador e prefeito. São esses 3 aqui. Está bem torto, mas é só para ilustrar para vocês. Então, presidente, governador e prefeito. Ainda ele segue o seguinte. Então, são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo, presidente, governador e prefeito, o cônjuge e os parentes indicados no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que ele fala até o 2º grau. Então você já sabe que até 2º grau seria o seu irmão ou o seu cunhado, o seu avô ou o seu neto.
Esses são destacados parentes de segundo grau, tanto por sangue quanto por afinidade, bem como o cônjuge, né? E aí ele coloca o seguinte: salvo se este quem? O seu cunhado, o seu irmão, o seu avô ou o seu filho, reelegível. Então ele poderia se lançar à reeleição. Tá? Então, se ele já está num segundo mandato consecutivo, você não poderia sucedê-lo conforme a regra anterior destacada. Então ele precisa estar em uma reeleição, uma qualidade de ser reeleito. Tá? Então, por exemplo, se ele é prefeito, ele tem que estar apenas no seu primeiro mandato, podendo se lançar a um segundo mandato. Se ele já estava no segundo mandato e acontecer o que eu vou explicar para vocês, não muda nada, porque ele não poderia se lançar à reeleição. Ficou claro isso para vocês? Então, somente aquele que poderia ser reeleito. Tá? Tenha falecido, então ele morreu. Então, meu cunhado estava no seu primeiro mandato, morreu. Eu posso me lançar a uma candidatura seguinte? Posso, porque ele era reelegível, ele só teve um mandato, ele morreu no curso do primeiro mandato. Renunciou, então ele abriu mão do cargo. Ou tenha se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Essa é a regra. Então, para que eu possa me candidatar, para que não haja inelegibilidade reflexa, o que é preciso? É preciso que esse parente de até segundo grau seja reelegível, não tenha problema de inelegibilidade, tenha falecido, tenha renunciado ou tenha se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito, para que eu possa fazer essa sucessão e me candidatar ao cargo sem que haja alguma inelegibilidade, não na minha pessoa, mas na pessoa dele. Por isso que é chamado de inelegibilidade reflexa. O problema dele recai na minha pessoa. É isso que a súmula tratou para vocês, tá bom? É um tema um pouquinho mais aprofundado, mas eu quero que vocês tenham acesso ao material da situação mais simples à situação um pouquinho mais complexa, para que vocês possam responder todos os tipos de questões. É isso que eu estou me propondo aqui, tá bom? Então vamos agora estudar a súmula 12 do TSE, que trata também a respeito da inelegibilidade que atinge não somente o candidato, mas os seus parentes, né? Vamos lá. São inelegíveis no município desmembrado e ainda não instalado o cônjuge e os parentes consanguíneos, ou por afinidade até o segundo grau, ou por adoção, né? Os filhos adotivos do prefeito do município mãe, ou quem tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo. O que ele quer dizer para a gente? Nessa situação aqui, o que eu tenho para vocês? Eu tenho um município, vamos dizer que esse é um município de uma cidade aqui do estado de São Paulo. Nessa ocasião, nós temos o seguinte: esse era o município e o Pedrinho, né, o nosso querido prefeito, ele já era prefeito desse município como um todo. Só que esse município ele foi desmembrado, né? A população fez uma votação e chegou à conclusão que essa parte aqui será um outro município. O Pedrinho, ele é prefeito dessa cidade aqui. Só que esse município mãe, né, foi desmembrado e agora nós temos 2 municípios. Será que o Pedrinho ele ainda tem influência nessa população aqui? É exatamente por isso que foi editada essa súmula. Então são inelegíveis no município desmembrado, que é o caso desse município aqui, ó. Esse município não existia, é um município novo, porque o Pedrinho aqui, ó, ele é prefeito dessa parte aqui. O cônjuge, o parentes consanguíneos por afinidade até o segundo grau, ou por adoção do prefeito do município mãe, ou que tenha substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo já titular de mandato eletivo. Então o que ele quer dizer? O Pedrinho, ele não é prefeito aqui dessa parte, dessa cidade? Eu sou irmão do Pedrinho, e esse município está instalado e tem eleições agora para prefeito. Eu não posso me lançar como candidato porque ele é prefeito do município mãe, do município inicial, que foi desmembrado justamente para a criação desse município. Certamente, ele tem influência nesse município, fazendo com que eu perca a minha elegibilidade. Não por culpa minha, mas porque ele já é prefeito, que é a inelegibilidade reflexa. Ficou claro para vocês? O desenho não é dos melhores, mas é só para vocês visualizarem essa situação. Prometo para vocês que no próximo curso eu vou fazer um curso de desenho, ficarei expert nesse assunto aqui, tá bom? Valeu!
Pessoal, falando de inelegibilidade, eu tratei para vocês a questão da necessidade da renúncia. Eu acho que vocês entenderam. Então, o que acontece? Eu sou prefeito, quero me lançar a candidato a governador. O que eu preciso? Renunciar. Quanto tempo antes? 6 meses antes do pleito. Perfeito. Agora eu sou prefeito. Eu quero me candidatar à prefeitura, à reeleição. O que eu preciso? Nada, porque eu estou me candidatando ao mesmo cargo, então não há necessidade de renúncia. Então aí não haveria necessidade de renúncia, portanto está tudo ok. Agora vamos mudar a ideia? Vamos imaginar o seguinte, eu sou o vereador aqui da cidade de São Paulo e eu quero me candidatar ao governo do estado de São Paulo. Eu preciso renunciar? Não, né? Então essa questão da renúncia, ela só se aplica aos detentores de cargos do executivo, para outros cargos, né? E assim fazendo com que ele tenha que sair. Agora, os parlamentares, então, ou seja, eu destaquei para vocês aqui, tanto os senadores, os deputados, todos eles, né? Deputados distritais, os deputados federais e os deputados estaduais, e para fechar os vereadores, eles não precisam renunciar aos seus cargos, podendo se candidatar normalmente. Então quer dizer o seguinte, nessa situação, eu sou vereador de São Paulo, quero me candidatar ao governo de São Paulo, não preciso renunciar, está tudo ok. Concorri, perdi, não sou o governador do estado de São Paulo, o que eu faço? Continuo sendo vereador, sem problemas algum. Não é a verdade quando eu disse para vocês quando eu sou prefeito, né? Então eu sou prefeito de São Paulo, eu quero me candidatar ao governo, eu tenho que renunciar. Não ganhei, né? Não sou governador do estado, o que acontece? Perdi o meu cargo de prefeito. É exatamente isso que acontece. Pessoal, nós vamos tratar agora a respeito da condição do militar. É um tema do direito constitucional, mas é um tema que cai tanto na sua prova de constitucional quanto na sua prova de direito eleitoral. É um tema muito simples. O texto constitucional ele não foi feliz em todas as suas terminologias, mas nós temos que aprender como está destacado no texto constitucional. O que o texto constitucional fala a respeito do militar? Não confunda com conscrito. Conscrito é um outro termo, certo? Conscrito é aquele que está no serviço militar obrigatório. Então o militar, não sendo conscrito, ele é elegível. Então o que ele coloca aqui? Ó? O militar alistável. O que é o militar alistável? É aquele que tem o seu título de eleitor e que pode votar. O único que não poderia votar é o conscrito. Então, não sendo conscrito, ele é alistável. Deixa eu destacar para vocês. E é elegível. Só que ele precisa atender os seguintes requisitos. Então, se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele vai para o afastamento. E aí você vai perguntar, professor, o que é o afastamento? Ele está fora, ele não será mais militar. Para que ele possa se candidatar, ele vai ter que abrir mão do seu cargo enquanto militar. Esse é o afastamento. Já na sequência, ele coloca o seguinte, se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado. O agregado é como se ele estivesse por um tempo fora de suas atividades enquanto militar, mas ele não deixou de ser militar. Se ele tem mais de 10 anos. Se eleito, então se ele ganhar, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade, mostrando o quê? Que se ele tem mais de 10 anos, ele vai ele será agregado à autoridade superior, e se ele ganha esse pleito, ele vai para a inatividade, ou seja, como se ele estivesse aposentado. Então o efeito para o militar é diferente pelo tempo que ele tem. Se ele tem menos de 10 anos, ele está fora. Ele não será mais militar e não está aposentado. Ele perdeu essa oportunidade. Agora, se ele tem mais de 10 anos, ele é agregado e na sequência, se ganhar, ele vai para a inatividade. E se ele perder, professor, com mais de 10 anos, ele volta para ativo. Está tudo normal para ele. Por isso que os grandes candidatos militares, eles só se candidatam com mais de 10 anos. E aí, pessoal, tudo beleza? Acho que vocês observaram, né? Nós estamos num lugar um pouquinho diferente. Por quê? Eu cansei daquele lugar, eu quis vir para outro lugar. Eu acho que a nossa vida é assim, a gente tem que estar sempre em constante mudança, constante evolução. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto para lá, hein? É assim que funciona. A gente sempre em mudanças na nossa vida. Então, o que acontece aqui? Mudanças boas, é claro, né? Então, eu espero que você
faça aí lá para frente uma mudança muito boa no seu futuro, que você consiga ser empossado enquanto um técnico administrativo do TRE ou enquanto um analista do TRE. Então esse é o nosso objetivo aqui. Então vamos seguir na nossa linha de raciocínio. Nós estávamos falando a respeito dos quesitos para que você possa ser escolhido como candidato, né, que seria a elegibilidade. Mas também nós tratamos a respeito da inelegibilidade, ou seja, aquilo que faz com que o candidato não possa sair como um candidato, né? Isso acabaria impedindo a sua concorrência. E eu trouxe aqui para vocês umas questões de fixação. Então, como vocês sabem, nós estamos sempre fixando o conteúdo justamente para que você não perca a linha de raciocínio, você possa parar. Então esse que é o objetivo, porque no nosso estudo nós às vezes estudamos de maneira desenfreada, não paramos, fazendo com que aquele conteúdo do passado ele não seja absorvido, não seja fixado. Por isso que iremos fixar todo o ponto agora. Vamos às questões? Quais são os requisitos para a elegibilidade? O que o candidato precisa para ele ser elegível? Vamos ver se vocês lembram. Primeira coisa é a questão da nacionalidade. O sujeito tem que ser brasileiro. Lembrando que não necessariamente brasileiro nato, dependendo, é claro, da exclusividade do cargo da presidência da República. Outra questão é com relação ao sujeito ser filiado a um partido político. Então ele tem que ter uma filiação partidária, eles têm que estar com essa questão. Outra situação é com relação ao domicílio eleitoral. Ele tem que ter um domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, na região na qual ele vai concorrer ao pleito. Outro ponto é com relação ao sujeito ser alfabetizado. Então ele tem que ter a alfabetização. Eu mostrei para vocês duas súmulas do Tribunal Superior Eleitoral que tratam a respeito do assunto da alfabetização. Outro ponto que nós tratamos foi com relação ao sujeito estar em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então ele não pode estar, na verdade, com seus direitos políticos ou suspensos, né, definitivamente, ou suspensos temporariamente. Portanto, isso traria a sua inelegibilidade, tá? E na mesma linha de raciocínio, eu vou formular uma outra pergunta. Quais são os casos de inelegibilidade? O que tornaria o candidato inelegível? Então, se eu falei que ele tem que ser alfabetizado, se ele não é alfabetizado, isso o tornaria inelegível. O que mais que nós temos aí? Ele tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, ele não pode estar com seus direitos suspensos e também não pode ser conscrito, né? Porque os conscritos, aqueles que estão no seu período militar obrigatório, eles não podem se alistar como eleitores, portanto, eles não podem também se candidatar a cargo eletivo. Tá certo? Outro ponto que nós trabalhamos, que eu acho que acabou dando um pouquinho mais de dor de cabeça para vocês, é com relação à inelegibilidade reflexa. Não sei se vocês se recordam, é aquela questão dos chefes dos executivos, né? Então, sendo o prefeito, sendo os governadores e sendo também o presidente da República, ele traria uma inelegibilidade para os seus parentes e o seu cônjuge, ou essa pessoa sendo companheiro também, isso poderia ser entendido como causa de inelegibilidade, mas isso é um outro ponto. Mas voltando ao nosso tema, o que acontece aqui? Nesse quesito, sendo até o segundo grau, esse parentesco, o sujeito que é parente desse outro que já é detentor de um cargo eletivo, ele ficaria inelegível por conta da titularidade do seu parente, tá certo? E a reeleição? É possível o sujeito se candidatar a uma reeleição? Sendo os cargos do executivo, então presidente, governador e prefeito, a questão da inelegibilidade, da reeleição a essas pessoas seria permitida se o sujeito fosse apenas uma vez detentor do mandato. Então, se ele já é prefeito, ele poderia se lançar uma única vez. O que ele não poderia são 3 mandatos consecutivos. Então, uma vez só, não há problema. Agora, e com relação ao legislativo, então o sujeito é senador, o sujeito é deputado, o sujeito é vereador. Não temos limites para a reeleição. Então a inelegibilidade é somente para o sujeito que é chefe do executivo e ele queira se lançar à reeleição. E aí você pergunta, professor, e o sujeito
que já é detentor de um cargo de mandato eletivo, então ele é prefeito, e ele quer se lançar como governador. Como é que vocês estão nessa situação? Vocês lembram? Eu sou prefeito, quero sair como vereador. O que eu tenho que fazer? Exatamente, eu tenho que renunciar, porque eu estou concorrendo a um outro cargo, então eu tenho que renunciar ao cargo que eu sou o titular para que eu possa concorrer. Lembrando que a renúncia faz com que eu perca esse cargo de origem. Tá certo, pessoal? Essas foram as duas primeiras perguntas. Vamos à última. O que eu trouxe aqui para vocês? Os naturalizados, eles podem alcançar a plena elegibilidade? Essa ficou fácil, porque ao longo do material eu fui trabalhando com vocês esses quesitos. E aí, consegue lembrar? Puxa na memória? Quem estudou Direito Constitucional? Quem não estudou? Mas enfim, eu trabalhei com vocês esse ponto. O que acontece? Eu destaquei que a Constituição faz uma reserva. Essa reserva é destacada aos brasileiros natos, né, que não convém ao nosso estudo no momento, mas no caso em debate nós temos o presidente da República e o vice-presidente. Esses dois cargos eles são reservados aos brasileiros natos. Então quando a gente coloca que os naturalizados podem alcançar a plena elegibilidade, eu estou incluindo ele ser candidato a presidente. Pode? Não. Os naturalizados, por não serem brasileiros natos, eles não poderiam se candidatar à presidência ou à vice-presidência da República. Portanto, os naturalizados, eles estão limitados a concorrerem aos cargos de vereador, aos cargos da prefeitura, então sendo prefeitos, sendo governador, sendo deputados federais, estaduais ou distritais, né, ou do Distrito Federal, ou também sendo senador, tá? Fecha por aí. Presidente e vice-presidente, não seria possível a candidatura por um brasileiro naturalizado. Ficou fácil, ficou tranquilo para vocês e eu tenho certeza que a aprovação está no rumo certo. Legal? Certo, então, pessoal, ficou bacana. Então, nessa situação, nós iremos encerrar por aqui e eu aguardo vocês no próximo encontro. Eu tenho certeza que vocês estão gostando. É um estudo que acaba levando vocês a uma série de curiosidades. São temas relevantes, né, do nosso dia a dia e são temas peculiares. Eu desejo que vocês consigam absorver todo esse conteúdo e mais uma vez eu estou à disposição de todos. Deixei o meu e-mail para tanto. Até a próxima, pessoal. Valeu!